Olá, meus amiguinhos, tudo bem? Meu nome é Igor Carvalho, está começando mais um vídeo do meu canal. E hoje a gente vai falar sobre o segundo reinado. Como nosso amiguinho Dom Pedro II chegou ao poder, por que ele chegou ao poder e como que foi o seu governo. Tudo bom? O segundo reinado teve seu início em 1840, quando Dom Pedro II entra então para comandar esse reinado, e tem seu fim em 1889, com um golpe republicano onde se institui a República no Brasil, né? Este período ele é marcado, então, pela abolição gradual da escravidão e pela Guerra do Paraguai, que foi muito importante para o Brasil e para o Exército Brasileiro também. Como que nosso amigo Dom Pedro chegou ao poder? Ele chegou ao poder porque quando ele fez 14 anos, houve o golpe da maioridade. O que é esse golpe da maioridade? Emanciparam Dom Pedro II, certo? Ele tinha 14 anos, então fizeram tipo uma lei que colocava ele como maior de idade para que ele pudesse estar à frente do governo. Então, com 15 anos, ele assume esse império, né? A coroa aqui no Brasil, e foi uma forma que o Partido Liberal encontrou de acabar com o período regencial. Estava tendo, então, um período regencial, desde quando Dom Pedro I saiu, né? Ele abdicou do poder. Então, desde quando ele saiu do poder, tinha uma junta regencial governando o Brasil. E isso fez com que surgissem várias revoltas no Brasil. Então, esse Partido Liberal pensou, poxa, vamos emancipar Dom Pedro II, ele assume o poder que a coroa de direito, né, dele, e a gente acaba com essas rebeliões, com essas revoltas que estão acontecendo no Brasil afora. E essa jogada de tornar Dom Pedro II maior de idade aos 14 anos ficou conhecido como golpe da maioridade. E na política do Brasil, o que estava acontecendo na política interna nesse período em que Dom Pedro II pega o poder, assume a coroa, né? Na política do Brasil estavam surgindo os primeiros partidos, onde de um lado a gente tinha o Partido Liberal e do outro lado o Partido Conservador. Qual que é a diferença e quais são as suas semelhanças? Ambos os partidos tinham como semelhança a luta pelos objetivos das elites, certo? Então, ambos os dois olhavam pelos lados das elites e tal, e queriam a manutenção da escravidão. Como eles apoiavam a elite não tinha interesse que a escravidão acabasse, porque a sua mão de obra nas suas grandes fazendas era feita através da mão de obra escrava. Então, se a escravidão acabasse, eles não teriam mão de obra para trabalhar nas suas fazendas. Então, ambos os partidos, tanto liberal quanto conservador, queria que continuasse a escravidão. E quais eram suas diferenças? Esses partidos se diferenciavam em relação ao poder, a forma de exercer o poder. O Partido Conservador queria que o poder ficasse concentrado na mão do rei, porque dessa forma o Brasil seria melhor governado. E o Partido Liberal queria uma autonomia para as províncias. Então, o Partido Liberal queria que essas províncias tivessem mais autonomia, que não dependessem tanto do rei. Desta forma, para acabar com esses conflitos, com essas diferenças de opinião, Dom Pedro II tenta mudar a forma de governo no Brasil. E em 1847, ele copia a forma de governo que teve origem na Inglaterra, que era o quê? Uma monarquia parlamentarista. Então o Brasil passa a ser uma monarquia parlamentarista, onde a gente tem a figura do rei e a figura de um parlamento, onde a gente tem representantes do povo para tratar de questões do povo, criar leis, certo? E tem também a figura do rei. Como que isso funcionava no Brasil? Na Inglaterra, esses parlamentares eles eram escolhidos através do voto, né? O pessoal ia para lá, votava e escolhia seus representantes. No Brasil, ficou conhecido como um parlamentarismo às avessas, porque ao invés do povo escolher seus representantes, o próprio imperador, né, o nosso Dom Pedro II, escolhia quem que ia compor esse parlamento. E funcionava da seguinte forma: tinha esses representantes escolhidos pelo rei, que tratavam de questões para o povo, para o Brasil e tal. Mas o rei tinha um poder moderador. O que era esse poder moderador? Ele podia anular qualquer coisa que ele achava que não tinha necessidade e criar outras leis, certo? Então ele deixava o pessoal ali para se organizar. Caso ele achasse que tinha que intervir, ele poderia intervir a qualquer momento. Nesse período, a gente não teve muitas revoltas que aconteceram no Brasil, mas, dentre elas, a gente pode citar, então, a Revolta Praieira, né, que aconteceu em Pernambuco, a Revolta dos Muckers, que aconteceu no Rio Grande do Sul, e a Revolta dos Quebra-Quilos, que aconteceu no Nordeste. E como que estava a economia
como que era a economia do Brasil neste, então, segundo reinado. A economia do Brasil estava um mar de flores. Por quê? Porque estavam encontrando muitas terras produtivas para o café, o Brasil estava produzindo muito café e era um dos poucos países que estavam com exportação e com uma produção tão grande de café. Então, nesse período da história, o Brasil passa a exportar mais do que a importar, porque tinha uma grande procura para café e o Brasil estava produzindo muito café nesse período. Então, essa boa fase que o Brasil estava vivendo fazia com que os grandes latifundiários fossem contra a abolição da escravidão. Por quê? Se acabasse com a escravidão, eles iam perder muito da sua mão de obra, porque era basicamente os serviços nessas grandes fazendas era feito basicamente utilizando mão de obra escrava. Se não tivesse mais escravidão, aonde que eles iam conseguir essa mão de obra, né? E nesse momento eles passam a incentivar a vinda de imigrantes para o Brasil, da Europa, de outros lugares do mundo, para vir para o Brasil trabalhar nas suas fazendas. Então, em decorrência dessa grande boa fase do café, são construídas as primeiras ferrovias no Brasil. E há também a modernização dos portos, né? Dos portos de Santos e do Rio de Janeiro, certo? E surgem muitas cidades no Brasil com esse excedente, né? Que estava sobrando do dinheiro do café. Outra coisa muito importante também para esse momento é que o Brasil começa, sabe, tipo um boom da industrialização. Muitas cidades começam a se industrializar, um pouco de forma isolada, né, pela proporção de tamanho que é o Brasil, e esse trabalho se deve muito ao trabalho do Barão de Mauá, que eu vou fazer um vídeo especialmente sobre este ícone do Brasil, tá bom? Então, economicamente o Brasil estava assim, vendendo muito café, começando então a criação das suas ferrovias, que mais? Modernização dos portos de Santos, do Rio de Janeiro, a industrialização de muitas cidades e o crescimento, surgimento de outras cidades. E esse momento, então, do segundo reinado, ele foi crucial para a gente chegar na abolição da escravidão, né? Por quê? Porque começam vários movimentos abolicionistas, pessoas intelectuais que lutavam pela abolição da escravidão no Brasil, e a gente tem uma imagem de que esses escravos, né, essas pessoas que estavam sendo escravizadas, elas tinham, tipo, que elas eram muito dóceis, que elas esperavam só o pessoal decidir por elas. E não, elas, tipo, iam à luta, se organizavam através de quilombos, sabe? Então, elas não eram, tipo, esses coitados que a historiografia coloca, e elas lutavam muito por essa liberdade, né? Que eles tantos almejavam. E, neste decorrer do segundo reinado, foi muito importante, porque foram surgindo várias leis. Com essas lutas, com essas reivindicações, foram surgindo várias leis que mais tarde, em 1888, chegou no que a gente conhece como a abolição da escravidão, certo? E qual foram essas leis? Em 1850, a gente teve a lei Eusébio de Queiroz, que proibia a vinda de escravos, né? Entrar mais escravos no Brasil, mas ainda não acabava com a escravidão, apenas esse tráfico de escravos, certo? Qual foi a segunda lei muito importante? A Lei do Ventre Livre, de 1871, onde ela falava que todo filho de uma mulher que estava sendo escravizada nasceria livre. Ou seja, essa mulher que era escrava, estava sendo escravizada, né? E anteriormente, o filho dela também, que nascesse, também seria um patrimônio do dono dela, né? A partir desse momento, ele nasce livre. Mas isso é um problema social, porque para onde que essa criança ia, né? Se essa mulher estava sendo escravizada, ela tinha um dono, ela era de propriedade do dono dessa fazenda onde ela morava, para onde que essa criança ia? Então isso não resolvia o problema. Foi uma conquista, porém não resolvia o problema, porque essa criança ia viver ali na fazenda, ia viver na senzala. Então essa lei não acabava com o problema. Foi uma conquista, mas ela não acabava com o problema. Outra lei, esta de 1887, foi a lei do sexagenário, aonde os escravos com mais de 60 anos se tornariam livres. Mas outro grande problema também era que poucos escravos conseguiam chegar a essa idade. A expectativa deles era muito baixa por viver em condições muito precárias. Então também não acabava com o problema. Mas foi uma grande conquista. E finalmente chegamos à Lei Áurea de 1888, aonde acabou com a escravidão no Brasil. A partir desse momento, todas essas pessoas que estavam sendo escravizadas, que foram trazidas para o Brasil ao longo de muito tempo, né, de muitos e muitos anos, elas estavam livres. Não existia mais escravidão no Brasil, segundo a lei. Porém, se você for pesquisar a fundo, você vai ver em muitos e muitos registros
que essa escravidão demorou muito, muito tempo até ela acabar, porque grandes fazendeiros não aceitavam abrir mão de seus escravos, que eles tinham investido certa quantia em dinheiro, e nas regiões mais longínquas assim dos grandes centros, aonde a República do Brasil era a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, né? Até essa lei chegar até o sertão brasileiro, isso demorou muito tempo, o que fez com que a escravidão ainda continuasse por muitos e muitos anos, certo? Depois de assinada essa lei que acabava com a escravidão no Brasil. Porque uma coisa é o que está no papel, outra coisa é a execução dessa lei. E a política externa? Então a gente já viu como estava a política interna, a economia, como que foi o processo do abolicionismo e agora a política externa, como que o Brasil estava se relacionando com os outros países. Neste momento, o Brasil se envolveu em alguns conflitos muito importantes para a história. Um deles foi uma briga que estava sendo travada pela região do Prata, que é um rio que faz com que o Paraguai tenha acesso ao mar. Um rio muito importante porque através dele o Paraguai ia conseguir exportar os seus produtos. E neste momento o Paraguai estava se tornando uma grande potência mundial. Depois a gente vai fazer um vídeo falando só sobre isso porque tem muita coisa para se falar, muitos detalhes. Então o Brasil declara guerra quando o Paraguai invade o Rio Grande do Sul. Porque o Paraguai, como vocês podem ver nesse mapa, ele não é banhado por mar. Então não tem como ele ter portos, negociar com outros países utilizando uma fonte marítima, né, para a escoação de seus produtos. Então, o Paraguai anexa o Rio Grande do Sul a ele, invade, e o Brasil declara guerra a esse Paraguai, o que foi conhecido como a Guerra do Paraguai. E neste momento, o Brasil não tinha um grande exército, sabe? Então foram criadas vários centros de formação de militares neste momento, e foi muito importante porque teve uma grande visibilidade para o exército. Outro conflito que o Brasil se meteu nesse momento foi a questão Christie, de 1863 a 1865. Então, na política exterior, a gente estava bem crenqueiro, o Brasil estava bem crenqueiro nesse momento. Então, se envolvendo na Guerra do Paraguai e nesta questão Christie, né? E agora, a proclamação da República, esse golpe de 1889, né, que fez com que acabasse o Segundo Reinado. Por que isso aconteceu? A gente tinha no Brasil algumas figuras muito importantes, que eram os militares, né, depois dessa Guerra do Paraguai, e a igreja. O que fez com que, quando Dom Pedro II entrou em conflito, tanto com o exército quanto com a igreja, fez com que ele perdesse apoio de figuras muito importantes no Brasil nesse contexto. A primeira é a questão religiosa. O que foi essa questão religiosa? Dom Pedro II era o rei do Brasil, certo? O rei da coroa, o representante. Logo, ele queria que a igreja no Brasil não acatasse diretamente as ordens do Papa. O Papa podia mandar uma ordem para a igreja, mas a igreja não poderia acatar sem antes uma autorização de Dom Pedro II, o que ficou conhecido como uma questão religiosa. E agora, qual foi a relação com o exército? Após ganhar a Guerra do Paraguai, Dom Pedro II não estava valorizando, sabe, o exército da forma com que eles mereciam, da forma com que eles reivindicavam, o que fez com que muitos deixassem de apoiar, então, essa monarquia, né, Dom Pedro II. Sem a valorização dos seus direitos, o exército para de apoiar Dom Pedro II e passam a apoiar os republicanos, as pessoas que ansiavam, que lutavam por uma instauração de uma república no Brasil. Dessa forma, o que aconteceu? Já estavam acontecendo várias leis que atrapalhavam a escravidão no Brasil. E quem que isso impactava? Os grandes latifundiários, as pessoas que tinham muito dinheiro e que tinham muitos escravos. O que fez então com que a igreja ficasse contra Dom Pedro II, o exército e esses grandes latifundiários, promovendo então um golpe ao Segundo Reinado no dia 15 de outubro de 1889. Sem a participação da população, das massas. Nessa proclamação da República, quem estava envolvido eram os grandes latifundiários, a igreja e o exército. No dia 15 de outubro de 1889, sob a liderança do Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente do Brasil. Termina o Segundo Reinado, em 1889. Então, só recapitulando, o Segundo Reinado começa em 1840, termina em 1889. A gente já viu como que estava acontecendo a política, né? Com
com o surgimento de partidos, na economia estava acontecendo tipo uma alta do café e a industrialização do Brasil, criação das ferrovias. Na política externa, a gente estava se envolvendo então na Guerra do Paraguai e nessa questão com o Reino Unido. E na questão da abolição da escravidão, estavam acontecendo muitas leis que ajudaram a chegar até a Lei Áurea, que acabava com a escravidão no Brasil. E essas desavenças de Dom Pedro II com a igreja, com o exército e com os latifundiários, com as pessoas ricas, fez com que no dia 15 de outubro de 1889 fosse proclamada a República. Então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, pode compartilhar com seus amigos, com o grupo da sua família, com o grupo da sua sala. Pede para eles se inscreverem no canal. Por favor, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, deixa um joinha. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode comentar sua dúvida aqui embaixo, que eu vou te responder. E me segue lá no Instagram, que esses vídeos estão disponíveis lá também, tá bom? Então, muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo.